Bom, hoje, dia 21 de setembro, é o Dia Internacional da Pessoa, da luta, né? Com deficiência. Pessoa que luta, que diariamente enfrenta as dificuldades de uma deficiência. Um dos maiores desafios ainda é a inclusão social e também a acessibilidade, como a gente estava falando mais cedo. De uma calçada que pode mudar a realidade drasticamente de alguém que precisa desses cuidados, dessa atenção e de uma estrutura. A gente vai mostrar para você uma reportagem que aborda isso e vamos dar continuidade a esse assunto. Samela dá aulas na Sala de Recursos do Instituto de Educação desde 2015. A trajetória da professora é marcada por desafios. Um deles é conseguir se comunicar. A Samela é surda. Nem todos conhecem a língua brasileira de sinais. Ela tem feito a parte dela para mudar isso. Eu cresci fazendo fonoterapia, praticando a voz. Aos 15 anos eu parei. Eu comecei a minha independência. Comecei a trabalhar já com 15 anos. Comecei também a conviver mais com a sociedade. Percebi muitos desafios. A falta de comunicação, as faltas de informações, né? Para o surdo é muito difícil, porque eu percebi que a sociedade, ela não tem acessibilidade, 100% acessibilidade. Então falta muito ainda para que a gente se sinta incluso. Por isso que eu escolhi ser professora e hoje sou professora da faculdade, trabalho a disciplina de Libras. Trabalho com crianças e adultos treinando a língua de sinais, porque a minha primeira língua é a Libras. E eu queria também que todos compreendessem isso e eu tento passar esse conhecimento, essa aprendizagem que eu gostaria que todos tivessem. O Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência é comemorado no dia 21 de setembro. Segundo o último censo do IBGE, o Brasil tem mais de 18 milhões de pessoas com deficiência, quase 9% da população. Entre as deficiências estão a física, auditiva, visual, mental e múltipla, quando a pessoa tem mais de uma deficiência. O presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência diz que essa é uma data que precisa ser comemorada. Se você pegar hoje a pessoa com deficiência, no geral, você tem uma visão bem melhor em relação à pessoa com deficiência. As pessoas já olham muito a questão das importâncias de rampa nos locais, a importância de elevadores. Hoje em dia, todos os elevadores vêm com marcações em braille, a grande maioria deles vem com sistema sonoro para que a pessoa cega se localize. Sem contar que assim, hoje você tem acesso a celulares, tablets, notebooks e outras ferramentas virtuais, tudo através de leituras de tela que propiciam a pessoa cega ter uma qualidade de vida e tanto. Além do braille, é claro, que está cada vez mais sendo difundido e os acessos que a gente tem. Isso são lutas que a gente vem fazendo há mais de 20, 30 anos e os resultados têm sido colhidos e é isso que a gente quer comemorar. A luta por respeito, acessibilidade, educação e emprego na vida de uma pessoa com deficiência é diária. Desde o momento em que ela sai de casa até o momento que ela vem até aqui pegar um ônibus. E alguns desses desafios podem passar despercebido para quem não tem nenhuma deficiência. Mas aqui no terminal a gente tem um exemplo claro de um desafio, de uma dificuldade para uma pessoa cega. Por exemplo, as plataformas não têm um indicativo em braille, uma questão básica de acessibilidade. Outra reclamação sobre acessibilidade são as rampas. Elas ficam escorregadias se a manutenção não é feita. Tem que ser passada uma tinta para que ela se torne antiderrapante. Hoje em dia é comum você perceber pessoas caindo nessas rampas por causa dessa falta de manutenção. Eu mesmo já fui vítima dela. O presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência conta que, além da acessibilidade, uma ação simples faz toda a diferença na vida de uma pessoa com deficiência. É a empatia. Eu digo que assim, o jovem, a criança, o adolescente que está vindo, ele, graças a Deus, está vindo com uma visão muito mais legal em relação à pessoa com deficiência. Hoje eles já tratam a gente com muito mais normalidade, isso é muito positivo. Então eu sempre falo, é a empatia, se colocar no lugar do outro e perguntar como que pode ajudar, de que forma pode fazer isso. E é o que eu digo sempre, voltando a falar, a acessibilidade atitudinal, ela quebra barreiras. É uma luta de todos. Sim, é uma luta de todos. Não pode ser única e exclusivamente da comunidade surda. Sim, não poderia. Não poderia, mas infelizmente em tudo, né, o que a gente toca, observa e tem acesso, infelizmente sempre vai faltar
essa tal da empatia, seja na estrutura, seja no investimento, enfim. E falar sobre acessibilidade é algo que, para nós aqui, é muito importante. E nessa luta, né, por acessibilidade, emprego, educação e respeito às diferenças, essas batalhas são travadas diariamente para as pessoas que vivem com algum tipo de deficiência. Por isso, hoje, 21 de setembro, é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. É uma data que marca também a construção de mobilizações sociais para a inclusão social dessas pessoas. A gente recebe aqui no estúdio do nosso Balanço Geral a professora Patrícia da Silva Zanetti. Ela aceitou aqui o nosso convite para conversar com a gente sobre isso. Estávamos aqui assistindo a reportagem e a gente via ali no coordenador a fala dele dizendo principalmente que hoje, professora, o que falta é empatia. Está tendo essa dificuldade mesmo daqueles tidos, né, como não tem nenhum tipo de deficiência, se colocar no lugar daqueles que enfrentam essas dificuldades? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Com certeza, né? Falta muito conhecimento por parte das pessoas, né? Elas olham para as pessoas com deficiência apenas vendo o seu limite, a sua incapacidade, nos definindo apenas pelo defeito físico, né? Ou por qualquer deficiência, sem olhar para nós como pessoas, né? Como seres humanos, como pessoas que precisam estar e devem estar nessa sociedade, né? Então, a falta de conhecimento, preconceito, capacitismo, né? Nos leva à nossa exclusão e essa falta de acolhimento por parte das pessoas e de entendimento, né? Principalmente. A professora, a senhora tem baixa visão, é isso? Isso, exatamente. Não chega a ser uma deficiência visual. É uma deficiência visual, mas num grau menor. Então, eu enxergo... Para a gente entender. Eu enxergo 5% de visão. Tá. Legalmente, a legislação diz que uma pessoa é considerada cega a partir de 5%. A partir disso. Isso. Entendi. E baixa visão a partir de 33%, mais ou menos, de visão. E hoje também as pessoas com visão monocular, que é aquela que tem apenas um olho, né, uma visão de um olho, ela também é considerada pessoa com deficiência visual. A senhora é educadora social e especialmente de alunos com deficiência, nesse caso, deficiência visual, é isso? Isso, eu sou professora da rede estadual. Perfeito. E por que eu estou fazendo esses questionamentos? Porque a senhora mencionou agora, ainda na questão da empatia, que as pessoas não entendem, né, da personalidade, das necessidades e não entendem a capacidade. Quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam no sentido de as pessoas entenderem que vocês né, que são capazes, que trabalham, que têm as suas vidas, que têm a sua mobilidade, que precisam disso, obviamente, mas como que vocês se sentem quando são vistos como coitadinhos? É uma situação muito difícil, né? Porque você se esforça, né, para estar estudando, procurando um trabalho, né, participando das diversas relações sociais e mesmo quando você alcança uma posição social, mesmo assim as pessoas olham apenas para a sua deficiência. Então, conseguiu porque foi ajudado, né, ou não merece estar aqui. Então, assim, é uma situação bem difícil. É claro que a gente tem hoje na sociedade muitas pessoas com deficiência ainda excluídas, né, que precisam de apoio do poder público, que precisam de políticas públicas, precisam de acesso ao trabalho, né. Então, assim, mesmo a gente lutando para essas conquistas, as pessoas ainda olham apenas como se a gente não fosse capaz de fazer nada ou poucas coisas, né? Então, assim, é uma situação muito, muito difícil, assim, não é muito confortável. Eu poderia ficar aqui, professora, um tempão, batendo um papo com a senhora e fazendo questionamento, porque esse universo é curioso também para nós. Sim. Mas eu sei que a senhora também está com o tempo apertado, vai dar aula. Sim. E eu gostaria que a senhora, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo e a visita da senhora aqui ao nosso programa, que a senhora se dirigisse às pessoas que estão acompanhando agora e, infelizmente, ainda acham que o deficiente ele precisa ser tratado de uma forma que ele é incapaz, quando na verdade não é. Então, a sociedade precisa entender que nós, pessoas com deficiência, somos sim capazes de realizar N tarefas, né, e de ter acesso a tudo que as demais pessoas têm acesso, né? Então, acesso à educação, acesso ao trabalho, acesso ao esporte, ao lazer, à cultura, né? Todos esses espaços nós precisamos estar, precisamos ocupar e para que a gente possa estar nesses espaços é preciso que haja, né, acessibilidade, é preciso que haja um entendimento, né, para que nós possamos ter todo esse acesso a esses diversos espaços. Então, assim,
É preciso mais conhecimento, né, mais publicização, né, mais leitura, mais acesso à informação, né, para que a gente possa mudar, ou a sociedade de forma geral mudar a sua compreensão sobre a deficiência. Professora Patrícia, obrigado, tá? Imagina. Obrigado mesmo por essa generosidade de nos fazer entender o caminho e a necessidade aí das pessoas que vivem, convivem com qualquer tipo de deficiência. Obrigado mesmo. Um abraço e até a próxima. Até, obrigada. Bom, hoje, dia 21 de setembro, é o Dia Internacional da Pessoa, da luta, né? Com deficiência. Pessoa que luta, que diariamente enfrenta as dificuldades de uma deficiência. Um dos maiores desafios ainda é a inclusão social e também a acessibilidade, como a gente estava falando mais cedo, de uma calçada que pode mudar a realidade drasticamente de alguém que precisa desses cuidados, dessa atenção e de uma estrutura. A gente vai mostrar para você uma reportagem que aborda isso e vamos dar continuidade a esse assunto. Samela dá aulas na Sala de Recursos do Instituto de Educação desde 2015. A trajetória da professora é marcada por desafios. Um deles é conseguir se comunicar. A Samela é surda. Nem todos conhecem a língua brasileira de sinais. Ela tem feito a parte dela para mudar isso. Eu cresci fazendo fonoterapia, praticando a voz. Aos 15 anos eu parei. Eu comecei a minha independência. Comecei a trabalhar já com 15 anos. Comecei também a conviver mais com a sociedade. Percebi muitos desafios. A falta de comunicação, as faltas de informações, né? Para o surdo é muito difícil, porque eu percebi que a sociedade, ela não tem acessibilidade, 100% acessibilidade. Então falta muito ainda para que a gente se sinta incluso. Por isso que eu escolhi ser professora e hoje sou professora da faculdade, trabalho a disciplina de Libras. Trabalho com crianças e adultos treinando a língua de sinais, porque a minha primeira língua é a Libras. E eu queria também que todos compreendessem isso e eu tento passar esse conhecimento, essa aprendizagem que eu gostaria que todos tivessem. O Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência é comemorado no dia 21 de setembro. Segundo o último censo do IBGE, o Brasil tem mais de 18 milhões de pessoas com deficiência, quase 9% da população. Entre as deficiências estão a física, auditiva, visual, mental e múltipla, quando a pessoa tem mais de uma deficiência. O presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência diz que essa é uma data que precisa ser comemorada. Se você pegar hoje a pessoa com deficiência, no geral, você tem uma visão bem melhor em relação à pessoa com deficiência. As pessoas já olham muito a questão das importâncias de rampa nos locais, a importância de elevadores. Hoje em dia, todos os elevadores vêm com marcações em braille, a grande maioria deles vem com sistema sonoro para que a pessoa cega se localize. Sem contar que assim, hoje você tem acesso a celulares, tablets, notebooks e outras ferramentas virtuais, tudo através de leitores de tela que propiciam a pessoa cega ter uma qualidade de vida e tanto. Além do braille, é claro, que está cada vez mais sendo difundido e os acessos que a gente tem. Isso são lutas que a gente vem fazendo há mais de 20, 30 anos e os resultados têm sido colhidos e isso que a gente quer comemorar. A luta por respeito, acessibilidade, educação e emprego na vida de uma pessoa com deficiência é diária. Desde o momento em que ela sai de casa até o momento que ela vem até aqui pegar um ônibus. E alguns desses desafios podem passar despercebido para quem não tem nenhuma deficiência. Mas aqui no terminal a gente tem um exemplo claro de um desafio, de uma dificuldade para uma pessoa cega. Por exemplo, as plataformas não têm um indicativo em braille, uma questão básica de acessibilidade. Outra reclamação sobre acessibilidade são as rampas. Elas ficam escorregadias se a manutenção não é feita. Tem que ser passada uma tinta para que ela se torne antiderrapante. Hoje em dia é comum você perceber pessoas caindo nessas rampas por causa dessa falta de manutenção. Eu mesmo já fui vítima dela. O presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência conta que, além da acessibilidade, uma ação simples faz toda a diferença na vida de uma pessoa com deficiência. É a empatia.
Eu digo que assim, o jovem, a criança, o adolescente que está vindo, ele, graças a Deus, está vindo com uma visão muito mais legal em relação à pessoa com deficiência. Hoje eles já tratam a gente com muito mais normalidade, isso é muito positivo. Então eu sempre falo, é a empatia, se colocar no lugar do outro e perguntar como que pode ajudar, de que forma pode fazer isso. E é o que eu digo sempre, voltando a falar, a acessibilidade atitudinal, ela quebra barreiras. É uma luta de todos. Sim, é uma luta de todos. Não pode ser única e exclusivamente da comunidade surda. Sim, não poderia. Não poderia, mas infelizmente em tudo, né, o que a gente toca, observa e tem acesso, infelizmente sempre vai faltar essa tal da empatia, seja na estrutura, seja no investimento, enfim. E falar sobre acessibilidade é algo que para nós aqui é muito importante. E nessa luta, né, por acessibilidade, emprego, educação e respeito às diferenças, essas batalhas são travadas diariamente para as pessoas que vivem com algum tipo de deficiência. Por isso, hoje, 21 de setembro, é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, é uma data que marca também a construção de mobilizações sociais para a inclusão social dessas pessoas. A gente recebe aqui no estúdio do nosso Balanço Geral a professora Patrícia da Silva Zanetti. Ela aceitou aqui o nosso convite para conversar com a gente sobre isso. Estávamos aqui assistindo a reportagem e a gente via ali no coordenador a fala dele dizendo principalmente que hoje, professora, o que falta é empatia. Está tendo essa dificuldade mesmo daqueles tidos, né, como não tem nenhum tipo de deficiência, se colocar no lugar daqueles que enfrentam essas dificuldades? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Com certeza, né? Falta muito conhecimento por parte das pessoas, né? Elas olham para as pessoas com deficiência apenas vendo o seu limite, a sua incapacidade, nos definindo apenas pelo defeito físico, né? Ou por qualquer deficiência, sem olhar para nós como pessoas, né? Como seres humanos, como pessoas que precisam estar e devem estar nessa sociedade, né? Então, a falta de conhecimento, preconceito, capacitismo, né? Nos leva à nossa exclusão e a essa falta de acolhimento por parte das pessoas e de entendimento, né? Principalmente. A professora, a senhora tem baixa visão, é isso? Isso, exatamente. Não chega a ser uma deficiência visual. É uma deficiência visual, mas num grau menor. Então, eu enxergo... Para a gente entender. Eu enxergo 5% de visão. Tá. Legalmente, a legislação diz que uma pessoa é considerada cega a partir de 5%. A partir disso. Isso. Entendi. E baixa visão a partir de 33%, mais ou menos, de visão. E hoje também as pessoas com visão monocular, que é aquela que tem apenas um olho, né, uma visão de um olho, ela também é considerada pessoa com deficiência visual. A senhora é educadora social e especialmente de alunos com deficiência, nesse caso, deficiência visual, é isso? Isso, eu sou professora da rede estadual. Perfeito. E por que eu estou fazendo esses questionamentos? Porque a senhora mencionou agora, ainda na questão da empatia, que as pessoas não entendem, né, da personalidade, das necessidades e não entendem a capacidade. Quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam no sentido de as pessoas entenderem que vocês né, que são capazes, que trabalham, que têm as suas vidas, que têm a sua mobilidade, que precisam disso, obviamente, mas como que vocês se sentem quando são vistos como coitadinhos? É uma situação muito difícil, né? Porque você se esforça, né, para estar estudando, procurando um trabalho, né, participando das diversas relações sociais, e mesmo quando você alcança uma posição social, mesmo assim as pessoas olham apenas para a sua deficiência. Então, conseguiu porque foi ajudado, né, ou não merece estar aqui. Então, assim, é uma situação bem difícil. É claro que a gente tem hoje na sociedade muitas pessoas com deficiência ainda excluídas, né, que precisam de apoio do poder público, que precisam de políticas públicas, precisam de acesso ao trabalho, né. Então, assim, mesmo a gente lutando para essas conquistas, as pessoas ainda olham apenas como se a gente não fosse capaz de fazer nada ou poucas coisas, né? Então, assim, é uma situação muito, muito difícil, assim, não é muito confortável. Eu poderia ficar aqui, professora, um tempão, batendo um papo com a senhora e fazendo um questionamento, porque esse universo é curioso também para nós. Sim. Mas eu sei que a senhora também está com o tempo apertado, vai dar aula. Sim. E eu gostaria que a senhora, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo e a visita da senhora aqui ao nosso programa, que a senhora se dirigisse às pessoas que estão acompanhando agora e, infelizmente, ainda acham que o deficiente ele precisa ser tratado de uma forma que ele é incapaz, quando na verdade não é.
Então, a sociedade precisa entender que nós, pessoas com deficiência, somos sim capazes de realizar N tarefas, né? E de ter acesso a tudo que as demais pessoas têm acesso, né? Então, acesso à educação, acesso ao trabalho, acesso ao esporte, ao lazer, à cultura, né? Todos esses espaços nós precisamos estar, precisamos ocupar, e para que a gente possa estar nesses espaços, é preciso que haja, né, acessibilidade, é preciso que haja um entendimento, né, para que nós possamos ter todo esse acesso a esses diversos espaços. Então, assim, é preciso mais conhecimento, né, mais publicização, né, mais leitura, mais acesso à informação, né, para que a gente possa mudar, ou a sociedade de forma geral mudar a sua compreensão sobre a deficiência. Professora Patrícia, obrigado, tá? Imagina. Obrigado mesmo por essa generosidade de nos fazer entender o caminho e a necessidade aí das pessoas que vivem, convivem com qualquer tipo de deficiência. Obrigado mesmo. Um abraço e até a próxima. Até. Obrigada.